de iniciar ao tema principal, com a ajuda do Senhor, pedir já a paciência dos irmãos. Nós vamos passar por alguns textos, a leitura da palavra do Senhor, porque nós sabemos que mesmo que eu não falasse aqui nenhuma palavra, mas apenas com a leitura da palavra do Senhor já seria de grande aprendizado para nós. Mas a palavra do Senhor, ela fala por si só. Mas nós gostaríamos, com a ajuda do Senhor, de passar então por alguns textos. O primeiro que eu gostaria de ler com os irmãos está em Efésios capítulo 2. É um texto bem conhecido e para nós que somos salvos, muito confortante também. Nós sabemos que antes de estarmos aqui, andávamos por um caminho diferente, um caminho tortuoso, e graças à obra realizada na cruz pelo Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui hoje. Então, em Efésios 2, a partir do versículo 1 até o 10, nós vamos ler. Então diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nesses versículos, irmãos, nós vemos a forma como nós andávamos antigamente, o caminho que trilhávamos, sendo por natureza filhos da ira, por conta do pecado, por conta da marca em que nós nascemos, que nos foi herdada por Adão e Eva. Mas nós hoje estamos aqui. Então, isso era como nós andávamos antes de recebermos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E agora eu gostaria de ler a primeira epístola de João, um versículo que traduz o que aconteceu para que nós então saíssemos desse estado em que nós andávamos antes e nos trouxesse até aqui onde estamos hoje, pela graça e misericórdia do Senhor. Apenas um versículo que, na verdade, quando entendemos o verdadeiro estado e perigo que nós corríamos, e entendemos então a palavra do Evangelho, assim fizemos, como diz o versículo na epístola de 1 João, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vou ler mais uma vez. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então foi isso que fizemos. Antes andávamos em caminhos tortuosos, em caminhos que estavam em desacordo com o que o Senhor sempre planejou para nós. E através da sua palavra entendemos e confessamos os nossos pecados, de todo o nosso coração, entregamos as nossas vidas diante do Senhor Jesus Cristo. E então nós estamos aqui hoje. E isso é algo que causa uma mudança em nós. É algo que nos traz, como já disse, de um caminho para um outro caminho. E agora nós devemos andar segundo o caminho do Senhor. E para isso eu gostaria de ler em Romanos capítulo 6, que é como nós devemos andar agora. O que nós
precisamos fazer? Romanos 6. Então estávamos no pecado, agora somos salvos, e então diz o versículo 1 do capítulo 6 de Romanos. Então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E agora o versículo 6 e 7 do mesmo capítulo. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, nós não devemos mais andar conforme andávamos antes. Não devemos mais permanecer no pecado, porque isso não faz mais parte da nossa vida. Pelo menos não deve fazer, é assim que diz a palavra. Nós sabemos que temos nossos tropeços, nossos erros, mas essa não é a vontade do Senhor para nós. Nós devemos então agora andar em novidade de vida. E então isso talvez possa ser traduzido em cumprirmos a vontade do Senhor. Então é nesse ponto que eu gostaria de chegar com os irmãos. Para isso eu vou ler mais um versículo em Tiago, apenas um versículo, para traduzir então o que diz tudo isso. Então partimos para os exemplos. Trouxe 3 exemplos para que nós possamos pensar em relação aos novos, vamos dizer assim, hábitos de um crente, que nós devemos fazer em nossas vidas, para que sejamos diferentes. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vou ler mais uma vez. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, aqui que eu queria chegar com os irmãos. Nós agora precisamos ser cumpridores da palavra do Senhor. Nós não devemos mais deixar que o pecado tome o lugar na nossa vida, no nosso andar, e agora precisamos ser cumpridores da palavra do Senhor. Nós sabemos que na palavra dele há vários exemplos tão preciosos para nós que, se fôssemos contar um por um aqui, passaremos muitos e muitos, podemos dizer muitos anos aqui, mas gostaria de pensar com os irmãos em 3 exemplos de atitudes, servos do Senhor, que para nós é de grande importância. Vamos começar com Abraão, em Gênesis, no capítulo 22. Primeiro exemplo que vamos pensar com a ajuda do Senhor. Todos também já, creio que conhecem a história que é tratada nesse capítulo. Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, mas não pretendemos nos aprofundar tanto. Então, em Gênesis 22, versículo 1 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Destacar o final desse versículo: e tornaremos a vós. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse:
meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Então temos chegado até o versículo 17. Como disse, todos nós conhecemos esse trecho dessa passagem, da palavra do Senhor, e nós ficamos maravilhados quando pensamos em tudo que Abraão já tinha passado para chegar até aqui, confiando no Senhor desde o começo da sua caminhada. Nós sabemos que houve ali alguns tropeços que atrasaram, vamos dizer, o ganho desse filho, Isaque. Certa vez nosso irmão Ginesi tratou sobre esse assunto aqui através de alguns estudos. E chegando aqui então, agora já Abraão com seu filho Isaque, já crescido, e chega nesse ponto onde Abraão então é provado pelo Senhor. Nós, quando observamos aqui, irmãos, nos versículos 5 e versículo 8, quando é demonstrada claramente a confiança de Abraão e a fé, mesmo nessa tamanha dificuldade, preocupação, podemos imaginar a cabeça, o que se passava na mente de Abraão, mas em nenhum momento ele deixou transparecer o seu medo, o seu temor, mas pelo contrário, ele mostrou a sua fé, a sua confiança no Senhor Deus. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que Abraão ele atende prontamente o pedido do Senhor. Ele não questiona, ele não começa a se perguntar por quê, depois de tanto tempo, o filho da promessa. Então agora o Senhor pede que ele ofereça em holocausto. Nós sabemos que aqui está um dos nossos grandes erros, em tentar buscar explicações para o que acontece conosco em nossa vida, em algumas situações que nós não entendemos e buscamos resposta, buscamos entender o porquê está acontecendo isso, clamamos ao Senhor e muitas vezes nós não enxergamos a resposta, não entendemos o que está acontecendo. Nós vamos lembrar que, trazendo para os nossos dias, o quanto a ciência busca explicar os acontecimentos que estão relacionados à Bíblia, o quanto que a ciência busca trazer tudo para o lado da racionalidade, trazer tudo para o lado da mente do ser humano, tentar explicar tudo. Mas a verdade é que a palavra do Senhor ela não é para ser explicada em alguns aspectos. Há coisas que nós só conseguimos compreender e conseguimos aceitar através da fé. Quando algumas entrevistas podemos ver
às vezes passam na televisão ou mesmo documentários de cientistas, ateus, filósofos, que buscam através de estudos, vamos dizer, terrenos e todas as formas para poder tirar todo o foco da palavra do Senhor, todo o foco da Bíblia, explicando que não faz sentido, isso e aquilo, isso não existe. Quando tratado sobre o arrebatamento, quando tratado sobre os acontecimentos futuros, as coisas que vão acontecer, tanto para nós os salvos, quanto para os que serão deixados por serem incrédulos, não há, mas a verdade é que nunca conseguem chegar num consenso, e nunca vão conseguir, porque a palavra do Senhor e as vontades do Senhor para nós só conseguimos compreender através da fé. Creio que, óbvio que há muitos outros exemplos, mas Abraão é muito precioso para nós neste exemplo. No versículo 5, dizendo que quando os seus moços perguntaram, diz o versículo 5, disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E no versículo 8, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. A certeza e a confiança que Abraão tinha de que ele retornaria com seu filho, mesmo não tendo saída a princípio, mesmo não tendo explicação. Mas Abraão, acima de tudo, ele confiou no Senhor. E podemos pensar o que nós teríamos feito no lugar de Abraão. Será que nós teríamos questionado ao Senhor? Será que nós teríamos obedecido a vontade do Senhor? Mas a verdade é que Abraão, por confiar, nós vemos no versículo 17, foi justificado, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Nós vemos quão precioso é para nós esse exemplo de Abraão, de fé e de confiança na palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos buscar no nosso dia a dia, buscar estes exemplos, cumprindo a vontade do Senhor. Nós, enquanto estamos aqui, nós estamos sujeitos a todo tipo de coisa. E por sermos servos do Senhor, estamos sujeitos a situações, a circunstâncias em que será exigido de nós um testemunho. E para isso, agora gostaria de ler com os irmãos o livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Então temos visto brevemente sobre fé e a confiança de Abraão, cumprindo a vontade do Senhor, pensando, será que estamos cumprindo com a palavra do Senhor na confiança, na fé que devemos ter? E falo por mim também, mas agora tratando sobre o testemunho que os salvos devem ter aqui nessa terra. Nós vamos ler em Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8. Na verdade, podemos ler também o versículo 7. Então, Daniel, capítulo 1, versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias,
e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Então, aqui nós vemos esse exemplo, Daniel e esses jovens, que ali naquele local, rodeados de luxo, palácio, e aqui o rei oferecendo as iguarias, né, para que, vamos dizer, também se contaminassem, podemos pensar assim. Quando nós pensamos em nós aqui neste mundo, também estamos rodeados de iguarias que este mundo oferece, de oportunidades para se contaminar com as coisas deste mundo, as coisas passageiras, as coisas que vão tomar o nosso lugar, o nosso tempo e a nossa dedicação das coisas do Senhor. Mas quando olhamos para esses exemplos, esses jovens aqui, ali no palácio, não aceitando se contaminar com as iguarias que o rei lhes oferecia, e chegando no final, estando ainda mais, vamos dizer, seus rostos mais reluzentes do que os demais, mais vivos, nós vemos o quão é importante o nosso testemunho aqui nessa terra, o quão é importante nós não nos contaminarmos com as coisas que esse mundo nos oferece. Nós sabemos que é difícil, em algumas situações, nós fugirmos, nos recusarmos. Nós sabemos que precisamos estar firmes para que nós possamos dar o nosso testemunho firme, para que todos aqueles que estão à nossa volta possam enxergar a diferença que existe entre nós. Quantas vezes é tão difícil falar em algumas situações. Nós vemos ali uma oportunidade de falar do Senhor, de falar do amor do Senhor Jesus Cristo, das verdades da palavra, mas quantas vezes é difícil e nós nos acovardamos e não conseguimos nos expressar. Mas nós também podemos pensar que apenas com nossas atitudes nós podemos pregar para que essas pessoas possam enxergar essa diferença em nós, no nosso serviço, com a nossa família, com os amigos. Simples atitudes que podem ser decisivas. Quantas almas nós poderíamos ganhar se mantivéssemos o nosso testemunho firme todas as vezes em que nós fôssemos ali, vamos dizer, solicitados. Nós vemos em coisas pequenas, em coisas simples, posso dizer ali no serviço, a não rir de uma piada que é contada, há muitas coisas disso. Os jovens que frequentam as escolas, aos convites, as coisas que surgem, tanto também no serviço. E o quão precioso é quando, através do Senhor, nós conseguimos resistir, nós conseguimos dar o nosso testemunho, não nos contaminando com aquilo que nos oferece, mas sendo separados pela palavra do Senhor. Nós sabemos que não concordar com algumas atitudes, ao mesmo não ficando calados dependendo da situação, mostrando ali a nossa indignação dependendo da situação. Nós sabemos que são coisas simples atitudes que podem ali servir futuramente para que essas pessoas possam enxergar em nós a diferença, assim como foi aqui com Daniel, como diz o versículo 15: e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Eu gostaria de ler em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, para poder exemplificar também esse dever nosso de agir de acordo com a palavra do Senhor, dando o testemunho devido aqui neste mundo. Em Mateus capítulo 5,
no versículo 14. Diz assim: E vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Dá um destaque para o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O quão importante é, irmãos, nos mantermos firmes, dando o testemunho devido. Nós, quantos irmãos, quantos servos do Senhor morreram por conta do testemunho? Quantos, não só antigamente, mas atualmente, em locais onde é proibida a pregação, a palavra do Senhor? Quantos ali, independente da situação, se mantêm firmes, dando o testemunho, independente das consequências que possam surgir para eles? E isso deve nos encorajar. Nós, dependendo da situação espiritual nossa, muitas vezes estamos enfraquecidos, estamos desligados, nós estamos preparados e deixamos passar. Mas que o Senhor, na sua misericórdia, possa nos ajudar para que nós mantenhamos firme esse nosso testemunho aqui na terra. E para encerrar, irmãos, gostaria de ler Salmos. O Salmo 121. Salmo de número 121. Creio que nós podemos lê-lo completo, são apenas 8 versículos, mas o que daremos destaque será o primeiro, tratando aqui agora do nosso foco. Onde está o nosso foco como servos do Senhor, como cumpridores da palavra? Então, vamos começar no versículo 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Temos lido ele por completo, tratando aqui, talvez na sua Bíblia tenha o subtítulo Deus é o guarda fiel do seu povo, mas o que gostaria de ver com os irmãos brevemente, para encerrar. O versículo 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O nosso foco, irmãos, o fato de nós estarmos com os olhos erguidos para o Senhor, o fato de nós estarmos com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, sempre olhando para o alto, olhando para o Senhor, de onde vem ali o nosso socorro, o nosso refúgio. Nós sabemos que se desviamos o nosso olhar e o nosso foco das coisas do Senhor, não cumprindo com essa parte que nos é devida, nós sabemos que graves consequências vão surgir para nós. O Senhor, Ele nos adverte a estarmos tirando os olhos de tudo que pode fazer com que nós pequemos, e sim olhando para o alto, olhando para o Senhor. Para isso, gostaria de ler apenas mais um exemplo, em mais um texto, que está em 2 Samuel. Os irmãos também já conhecem, já tratamos aqui diversas vezes. Em 2 Samuel, o que acontece quando tiramos os olhos do Senhor, quando desviamos o nosso foco e estamos despreparados. 2 Samuel, capítulo 11. Todos conhecemos a história e esse triste episódio na vida de Davi, um servo do Senhor, um servo que, assim como nós,
estava sujeito a todo tipo de circunstância em que nós passamos devido a estarmos aqui ainda neste mundo e nesse corpo de pecado, mas nós vamos ver aqui, apesar de toda a história de Davi como servo do Senhor, na sua jornada, um grande servo do Senhor, até como uma figura de Cristo, mas esse deslize que Davi cometeu foi suficiente para causar um estrago inimaginável na sua vida. Nós vamos ler aqui apenas os 4 primeiros versículos do capítulo 11 de 2 Samuel. E aconteceu que, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Lembrar que era costume, como diz no começo do versículo, os reis saírem para a guerra nesse período. E Davi ficou. Davi não foi à guerra. E aconteceu que, numa tarde, versículo 2, e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. E então voltou ela para a sua casa. E depois, no decorrer do capítulo, Davi vai solicitar a Joabe que deixe Urias na linha de frente da batalha, para que seja ferido e morresse. Então Davi ali cometeu o pecado do adultério e ao mesmo tempo um homicídio contra um de seus guerreiros, de seus homens valentes que estavam ali lutando por ele as batalhas enquanto ele estava descansando em casa em Jerusalém. Como já falamos aqui outras vezes, que Davi estava ali nesse tempo ocioso, podemos dizer, caminhando pelo terraço da sua casa, um lugar elevado, um lugar onde se tinha uma visão privilegiada para todos os lados. E Davi, nessa ampla visão em que o terraço lhe oferecia, então ele fita os seus olhos na mulher de Urias, seu servo, vamos dizer. Nós podemos lembrar, irmãos, o que aconteceu depois que Davi cometeu esse erro, tirando os olhos do Senhor. Nós vemos aqui o quão perigoso é os nossos olhos, tanto para o pecado, podemos dizer, aonde entra tudo que nós vemos, onde é filtrado tudo que nós vemos. E nesse caso, Davi, não só seus olhos na parte física estavam voltados para onde não devia, mas os seus olhos espirituais também estavam desligados. E a partir daqui, a série de catástrofes e acontecimentos ruins que vão se deixar levar na vida de Davi são horríveis, em consequências inimagináveis, como havia dito. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 15, há um versículo que diz: depois, havendo concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e ao pecado, sendo consumado, gera a morte. Nós vemos aqui quantas mortes aconteceram na vida de Davi. Esse filho que foi concebido através desse pecado morreu, e por aí vai. Nós sabemos depois dos irmãos, os filhos de Davi, o que aconteceram, um usurpando o trono, o outro abusando sexualmente da sua irmã, e outras coisas mais, desastres que aconteceram. Mas o quão é importante, irmãos, estarmos atentos. Um instante de desvio, um instante de desligamento das coisas do Senhor, as grandes catástrofes e tragédias que isso traz para nós. Irmãos, que nós possamos, através do Senhor,
pensarmos nisso. O fato de já estarmos separados para o Senhor, não vivermos mais pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, que possamos ser cumpridores da palavra do Senhor, através da fé, do testemunho, também o nosso olhar, o nosso foco, que possamos cumprir com a vontade do Senhor, nesses e em todos os demais que nós sabemos, que são muitos os nossos deveres, mas devemos sempre lembrar de fazer isso não como uma obrigação, não como um fardo, pois o fardo que nós carregávamos do pecado, ele já foi tirado para que nós pudéssemos caminhar de uma forma correta, mas que nós possamos fazer isso, irmãos, com alegria, servir ao Senhor com alegria, independente da situação, por mais difícil que ela pareça. Que o Senhor mesmo possa nos ajudar, nos dar a capacidade de compreender a sua palavra. Amém.